Fala, jovens, paz seja convosco. Estamos retomando as nossas aulas. Nós paramos na lição 11, que é discípulo, um cidadão. Essa lição aqui. E o texto que a gente vai estar lendo hoje fica lá em Romanos 13, do 1 ao 7, que diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades existem e foram por eles instituídas. Então, os objetivos dessa aula vão ser a gente se conscientizar do dever de exercer a cidadania terrena como um bom testemunho da cidadania celestial. Deus, ele não salvou ninguém apenas para que seja um bom cidadão, mas que refletisse os princípios do reino na terra. Porém, Jesus ele falou que rogasse ao Pai que não nos tirasse do mundo. Então a gente tem que exercer a nossa cidadania terrena aqui e estar atento a algumas coisas, né, da nossa vida civil. Então, o jovem cidadão, qual a sua opinião a respeito, e aqui tem vários pontos, dos políticos na época de eleições, das cotas em universidades públicas, no caso se referindo a negros e índios, da redução da maioridade penal de 18 a 16 anos, do mau uso do dinheiro público, da má distribuição de renda, do alarmante aumento da criminalidade, né, de violência, furtos e drogas, do abuso de autoridades, do crescimento de desemprego, do assustador índice de mortalidade infantil, que aí envolve fome, falta de assistência médica, falta de remédios ou outros crimes. E aqui a nossa revista ela nos faz uma pergunta: qual o grau de envolvimento que você e a sua igreja têm tido com esses problemas? Como cristão chamado para ser um autêntico discípulo cidadão, qual tem sido a sua posição mediante essas dificuldades? Você faz parte daqueles grupos que andam alienados por não fazerem parte do meio que vivem? Então aqui é uma pergunta bem importante. Jesus ele não mandou a gente mudar o mundo, né? A gente vai ver muitas injustiças no mundo, muitas coisas acontecendo, e nem tudo a gente vai ter o poder de mudar. Mas como cristãos, nós precisamos ser bem posicionados e posicionados de forma bíblica, de forma cristocêntrica e de forma equilibrada também. Nós não podemos ser pessoas alienadas, porque o que acontece muito no nosso meio é que a gente foca muito no espiritual, muito no mover profético, muito na busca, né? E isso é importante, isso é a parte mais importante. Mas a gente acaba tirando os pés do chão e esquecendo que a gente vive uma vida terrena. E a pergunta é: qual que é o seu posicionamento a tantas questões do mundo físico, né? Como injustiça social, como política, como assuntos que a gente vê hoje nas redes sociais, né? Um assunto que tem sido muito debatido, né? Em decorrer das circunstâncias, que é o aborto, que é o estupro, né, o racismo também. A gente tem visto muitas coisas, e a verdade é que às vezes a gente não sabe se posicionar. E por que a gente não sabe se posicionar? Porque tá faltando a gente olhar um pouquinho para fora da igreja, olhar um pouquinho para fora do templo e ver o que está acontecendo de fato e tentar enxergar com uma ótica bíblica, uma ótica cristocêntrica, buscando o coração de Jesus, para a gente não se corromper e não perder os princípios bíblicos. Porque é possível a gente ser equilibrado, é possível a gente ter uma opinião totalmente bíblica e se compadecer com as injustiças, com os problemas que a gente vê na sociedade.
Porque muitas vezes nós, como cristãos, jovens, muitos de vocês que estudam em universidades, vocês percebem que nós somos muito difamados, somos muito ridicularizados. Às vezes, não é nem por servir a Jesus de verdade, pela ignorância, né? Muitos de nós somos ignorantes, e aqui eu não estou falando de uma ignorância de grosseria, estou falando de uma ignorância de conhecimento. Até mesmo da Bíblia, a gente precisa saber como interpretar a palavra de Deus, né? Nem tudo na palavra de Deus se interpreta de forma ao pé da letra. Às vezes tem uma interpretação simbólica, uma interpretação profética, e algo que é muito importante para nós. Um cristão que não se preocupa com os assuntos da modernidade, um jovem cristão que não se preocupa, que não lê sobre aborto, não lê sobre assuntos, por exemplo, de homossexualidade, não lê sobre racismo, sobre política também, que é algo que a gente vê debatendo muito nas redes sociais, e busca o coração de Jesus, infelizmente vai ser um cristão que vai estar nas mãos de pessoas com várias ideologias, que a gente vê isso. Muitas pessoas com ideologias tentam perverter a palavra de Deus. E por a gente não ser equilibrado, tanto com o fundamento bíblico, tanto com a parte cidadã, a gente acaba indo para vários extremos. E o que Jesus quer? Que a gente seja equilibrado. Então o discípulo também foi chamado para ser um cidadão, para ter um pensamento, para ter um posicionamento. Quando você se converteu, jovem, você não deixou seu cérebro de lado. Deus ele te deu um cérebro para você pensar. E nem tudo é imposição. Nem tudo é o que Deus escreveu que a gente precisa obedecer. Sim, nós precisamos obedecer. Mas tem coisas que nós precisamos pensar, tem coisas que nós precisamos analisar, né? Coisas que vão sendo construídas, né? A igreja brasileira ela tem vários paradigmas que infelizmente não fazem com que o reino transpasse o templo pro cidadão, para as ruas, para a cidade. Por quê? Porque às vezes a gente se fecha no nosso mundo, esquecemos que somos cidadãos comuns também, embora sejamos salvos com o Espírito Santo, com a graça de Deus, sangue de Jesus, nós continuamos no mundo. Foi o que Jesus falou: Pai, eu não rogo para que você tire eles do mundo, eu rogo para que você guarde eles do maligno. Então, você está guardado pelo sangue de Jesus, né, do maligno. A questão é, você tem olhado pelas questões cidadãs? Isso é muito importante. Nós temos o cérebro e nós precisamos pensar e sermos coerentes, né, com aquilo que está escrito na palavra de Deus, com aquilo que a gente tem visto no mundo pós-moderno. Isso é muito importante. Aqui fala no ponto 3, fala sobre a oração pelas autoridades, que é muito importante. Em sua carta ao jovem Timóteo, o apóstolo Paulo pede para que ele ore pelas autoridades constituídas para que o povo de Deus tenha uma vida tranquila, mansa, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Você faz isso com frequência? É fácil criticar, todos estão criticando, mas quem está intercedendo por isso? Então eu falei de posicionamento, que é muito importante, todo mundo precisa ter um posicionamento, seja político, seja nas questões que aparecem, né, estão aparecendo hoje. Mas uma coisa que é muito importante, o cidadão cristão ele não pode deixar de orar. Você pode ser contra o governo atual, você pode ser a favor do governo anterior ou vice-versa. A questão é, você não pode deixar de orar por aqueles que governam a gente. Porque Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve uma carta a Timóteo para que a gente interceda pelos governantes, porque eles foram instituídos por Deus. Então, embora você pode não concordar com o governo atual ou o governo anterior, ou enfim, que seja quem for ser reeleito nas próximas eleições, a nossa principal arma é a oração. E entender que tudo está debaixo da soberania de Deus, tudo está debaixo do controle dele. Amém? Então, a pergunta é, como que você está exercendo a sua cidadania, né, como cristão? Será que você está pensando? Será que você está sendo um bom cidadão
respeitando as leis, né, se corrigindo. A gente precisa andar de acordo com as leis. E um dos principais pontos, consciente. Nós precisamos ser consciente das leis do nosso país, consciente das coisas que estão acontecendo. Como a gente leu a primeira pergunta, a gente não pode ser alienado. Muitos dos jovens cristãos e até os cristãos em geral são alienados, acabam vivendo tanto naquele ativismo, né? Se fecham dentro de uma bolha e acabam não enxergando o que está acontecendo no mundo. E é muito importante a gente ser consciente, exigente. A gente precisa ter exigência, a gente não pode se calar, né? Em meio a tantas injustiças, em meio a tantas coisas que acontecem, a gente não pode se calar. A gente tem que mostrar que em muitas coisas nós estamos indignados também, porque isso é importante. Coerente é uma coisa muito importante também, ser coerente naquilo que a gente está fazendo, obediente, e tudo isso vai resultar em um discípulo cidadão. Então, conclusão, querido jovem, não se acomode em relação a uma vida civil indiferente. A palavra de Deus não aprova a vida apática. Lembre-se que a sua vida cristã deve ser exemplo para os outros. É responsabilidade de cada um de nós. Amém? Então, que você venha pedir a Deus para que você venha ser um bom cidadão, um bom servo de Deus no meio onde você está inserido. Lembre-se, você foi chamado para ser luz em meio às trevas. Então, a sua maior ferramenta é a palavra de Deus. Então, estude a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, peça para Deus discernimento, peça a Deus que Ele te dê sabedoria para olhar para as situações do mundo atual com a ótica bíblica. Amém? Deus abençoe a todos, que você venha receber. Amém? Essa palavra.